na Voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Voz do Brasil. Receita Federal dá mais prazo e juros menores para prefeituras quitarem as dívidas com a Previdência Social. Uso de celular em presídios agora é crime. Preços dos alimentos caem e inflação fica em 0,24% em julho. Sexta-feira, 7 de agosto de 2009. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Humberto Valadares e Anelise Borges. Municípios que têm dívidas com o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, terão mais prazo e juros menores para quitar o débito. O anúncio foi feito hoje pela Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Em junho foi aprovada pelo Congresso Nacional uma medida provisória que permite o parcelamento das dívidas dos municípios com o INSS em até 20 anos. Atualmente, a dívida dos municípios com a Previdência chega a 38 bilhões de reais. A repórter Carla Batier tem mais detalhes. O parcelamento atinge as dívidas contraídas até 31 de janeiro deste ano e poderá ser feito de 120 a 240 prestações, no caso das dívidas patronais, e em 60 parcelas para as retenções na fonte, que são as contribuições dos segurados. O valor das prestações será acrescido da variação da taxa Selic. Além do prazo extenso, os municípios devedores poderão contar com redução de 100% das multas moratórias e 50% nos juros de mora, e ainda carência de 3 a 6 meses para o primeiro pagamento. O governo ainda não fez os cálculos de quantos municípios poderão ser beneficiados, mas sabe que a dívida deles com a Previdência chega a aproximadamente 38 bilhões de reais. Para Marcelo Lins, coordenador de arrecadação e cobrança da Receita Federal, não há colher de chá para o mal pagador. Com todo o programa, geralmente ele sempre tem duas partes, né? É claro que talvez tivesse havido uma necessidade dos municípios e há também um interesse da Receita Federal em cima de débitos não pagos. A Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como órgãos vinculados, não tratamos de afrouxamento de dívidas. A cobrança sempre é feita. O crédito tributário tem a sua vida, as suas condições de exigibilidade e suspensão de exigibilidade. Então a gente não se preocupa com isso, A gente realmente segue o processo, as condições estabelecidas em lei. Assim como o cidadão comum que não paga as contas em dia, o município com pendências também sofre consequências. É o que explica Nélida Araújo, coordenadora da dívida ativa da União. As implicações são implicações de cobrança, Aquele que não está em débito, para os contribuintes existe aquela implicação de você não ter certidão, não ter financiamento. Para os municípios da mesma forma, Se ele não está, ele não tem os repasses. O pedido de parcelamento só vai ser confirmado com o pagamento da primeira prestação. Caso a parcela não seja quitada na data do vencimento, serão retidos os recursos do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Se o valor da dívida for maior que a cota do FPM e a diferença não for paga, o município será excluído do programa de parcelamento. De Brasília, Carla Batier. O pedido de parcelamento deve ser feito até 31 de agosto em qualquer unidade da Receita Federal. Voz do Brasil. Foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União a medida que torna crime o uso de celulares em presídios. De acordo com o artigo 349, que foi incluído no Código Penal Brasileiro e que já está valendo, ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional é crime, sujeito a pena que varia de 3 meses a 1 ano de detenção. A medida também responsabiliza diretores e funcionários de penitenciárias
que facilitarem ao preso o uso desses equipamentos. Agora, parentes de presos e advogados terão que deixar seus aparelhos na portaria das carceragens. E o porte de celular na cadeia vai resultar em isolamento para o detento, além de se tornar condição agravante para o benefício da progressão da pena. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é usado pelo governo para fixar as metas de inflação, ficou em 0,24% em julho. O resultado é inferior ao registrado no mês de junho, quando a taxa foi de 0,36%. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e revelam que o resultado foi influenciado principalmente pela queda de 0,06% nos preços dos alimentos. Em junho, os alimentos tinham subido 0,7%. E segundo a economista do IBGE, Eulina Nunes, essa queda de preço dos alimentos se deve aos bons resultados na safra agrícola e à redução do nível das exportações por causa da crise mundial, o que aumentou a oferta interna de produtos alimentícios. E o resultado de julho representa uma boa notícia para o consumidor. A redução de um mês para o outro foi muito significativa, né? Os alimentos, como têm um peso muito grande, eles contribuíram também significativamente. Eles vinham subindo por conta do leite pasteurizado. E com o final da entre-safra e uma certa limitação de repasse, ainda mais de preços, o leite pasteurizado continuou aumentando, mas menos, e com isso os alimentos praticamente se estabilizaram em julho. Segundo o levantamento do IBGE, os alimentos que ficaram mais baratos ou subiram menos entre um mês e outro foram queijo, açúcar cristal, leite em pó e pão francês. Os que tiveram alta no mês de julho foram alho, feijão carioca e açúcar refinado. E o Ministério do Meio Ambiente está promovendo oficinas sobre o programa de aquisição de alimentos em vários estados. A expectativa é que as comunidades extrativistas aprendam como se enquadrar no programa, que compra alimentos por preços de mercado e envia as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, como indígenas, quilombolas, acampados da reforma agrária e atingidos por barragens. O programa é feito em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, organizações não governamentais e associações civis. Os recursos usados vêm dos Ministérios do Desenvolvimento Social e do Desenvolvimento Agrário. Mais informações no Ministério do Meio Ambiente no telefone 3317-1590. O DDD é 61 ou direto nas agências implementadoras do Ministério em cada estado. E por falar em alimentos, o setor da agroindustrialização de frutas está em plena expansão, com uma taxa de crescimento de 10% a 16% nas exportações brasileiras, o que representa na balança comercial cerca de 400 milhões de reais por ano. E na semana passada, o Ministério da Agricultura lançou uma linha de crédito especial para beneficiar os produtores do setor, que processam ou industrializam frutas, e disponibilizou cerca de 20 milhões de reais em financiamentos para a compra de equipamentos, por exemplo. Há 3 anos, Alessandra Ocubo recebeu uma pequena fábrica de processamento de frutas no Distrito Federal como pagamento de uma dívida. Assumiu o negócio e investiu recursos próprios. Hoje ela tem 11 funcionários que produzem juntos cerca de 50 toneladas de polpas por mês de 17 tipos diferentes de frutas. Lucro mesmo, ela garante que ainda não viu. O dinheiro que entra na empresa é revestido na compra de equipamentos. Hoje a fábrica produz apenas 1/3 da sua capacidade. A estrutura, hoje em dia, feita pela Natifruti, foi feita com recurso próprio e a gente está justamente buscando isso agora nesse momento, a modernização e ampliação da fábrica, porque o mercado já exige e a gente precisa aumentar para vender mais, inclusive. Para dar fôlego aos pequenos produtores da agroindustrialização de frutas, como a Alessandra, o governo lançou uma linha de crédito especial para beneficiar esses produtores. De acordo com o Ministério da Agricultura, o setor da agroindustrialização de frutas está em plena expansão, com a taxa de crescimento de 10% ao ano e 16% nas exportações brasileiras, o que representa na balança comercial cerca de 400 milhões de reais por ano. O coordenador-geral de Pecuária e Culturas Permanentes do Ministério da Agricultura, José Antônio Salomão, explica como vão ser disponibilizados cerca de 20 milhões de reais. Essa linha de crédito ela é dirigida a produtores e suas cooperativas, limite por tomador de 100 mil reais rural, até 20 milhões às agroindústrias. É uma linha basicamente de capital de giro,
com taxa de juros a 6,75% ao ano e com prazo de 180 dias para quitação. Para conseguir o financiamento, o pequeno produtor deve ir a uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Mais informações pela internet no www.agricultura.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes. O ministro da Previdência Social, José Pimentel, anunciou hoje a antecipação da primeira parcela do 13º salário para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O pagamento para cerca de 23 milhões de beneficiários será feito junto com a folha de agosto, depositada entre os 5 últimos dias úteis deste mês de agosto e os 5 primeiros dias úteis de setembro. No ano passado, o 13º foi pago a 22 milhões e 100 mil beneficiários e representou um acréscimo de aproximadamente 7 bilhões de reais na folha do INSS. É a 4ª vez que os beneficiários da Previdência recebem antecipadamente uma parcela da gratificação natalina. A primeira foi em 2006, como resultado de um acordo firmado entre o governo e as entidades representativas de aposentados e pensionistas. O acordo prevê que a antecipação do 13º será mantida até o ano de 2010. 7h11. Representantes da Ásia, África e da América Latina estiveram reunidos em Brasília para discutir políticas sociais para o desenvolvimento. Com o tema Superar a Pobreza e Promover a Inclusão, o simpósio possibilitou a troca de experiências sobre proteção e promoção social dos países em desenvolvimento. Durante o encerramento do seminário, o presidente Lula ressaltou a importância da educação no combate às desigualdades sociais. Durante 4 dias, os 36 países que participaram em Brasília do Simpósio Internacional sobre Desenvolvimento Social, além de apresentar suas experiências, puderam conhecer programas do governo brasileiro nas áreas da educação, saúde e agricultura, entre outras, que vêm contribuindo para reduzir as desigualdades sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou o encontro. Durante o discurso, fez um balanço dos principais programas em andamento. Lembrou que a boa relação do governo federal com estados e municípios foi fundamental para a implementação de iniciativas que hoje apresentam resultados significativos. Lula ressaltou principalmente a educação com a oferta de escolas técnicas federais profissionalizantes, que de 2003 a 2010 serão 214 novas unidades, um número maior que o total construído no século passado. O presidente salientou a criação de mais 12 novas universidades federais e comemorou a ampliação do número de vagas. Até 2003, o máximo que nós atingimos de renovação de vagas nas universidades públicas foi 123 mil alunos. Era o que renovava nos últimos anos na Universidade Brasileira. Nós, este ano, renovamos 228 mil novas vagas nas universidades federais. Se a gente tiver mais 10 ou 15 anos com essa política de educação, nós poderemos estar comparados aos melhores níveis dos melhores países do mundo na área da educação. Lula disse ainda que o governo vai continuar investindo em políticas econômicas e sociais, principalmente no norte e nordeste do país, para tirar essas regiões dos atrasos em relação às demais. De Brasília, Adilson Mastelari. A Superintendência do Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, de Rondônia, e o Ministério Público Estadual formam amanhã a primeira turma de ressocialização ambiental. Os infratores sujeitos a penalidades leves de crimes cometidos contra o meio ambiente fazem o curso como pena alternativa. Com palestras, dinâmicas de grupo e práticas educativas ambientais, os professores treinados esperam sensibilizar os alunos para mudar seus hábitos de utilização dos recursos naturais. O superintendente do IBAMA de Rondônia, César Guimarães, comemora os resultados. Ele conta o depoimento de um dos alunos como exemplo do resultado do programa. Um testemunho de um dos participantes que disse que pela primeira vez ele agora vai lutar junto com o IBAMA e ter o IBAMA como um parceiro e não apenas como órgão repressor, como órgão que aplicava multa, como órgão que não deixava de trabalhar. Mas ele conheceu a versão da história da forma, seu outro lado da moeda. Ele só conhecia o lado em que ele precisava explorar a qualquer custo, de toda forma, o meio ambiente,
e o IBAMA fazendo contraponto. Então, desta vez, eles conseguiram conhecer a história do ponto de vista ambiental. Essa é a segunda iniciativa nesse sentido. A primeira turma se formou no Amazonas. A intenção, segundo o superintendente do IBAMA, é ampliar o curso para todos os estados. Voz do Brasil. A Secretaria Especial de Agricultura e Pesca abriu edital para a implantação de fábricas de gelo, câmaras frias e outros equipamentos em 44 municípios que têm previsão para receber os Centros Integrados da Pesca Artesanal. Uma das deficiências do setor no país, segundo Kenneth Fleming, diretor do desenvolvimento da pesca do Ministério, é a conservação do pescado. A ideia é atender mais de 20 mil pescadores artesanais. Não dá para colocarmos um número preciso, né, em função de que algumas entidades ainda, algumas colônias podem representar 500 pescadores, outros podem representar 2.000 pescadores, por exemplo. Mas nós estimamos que nessa primeira etapa aí, que serão aproximadamente 180 fábricas de gelo, podendo chegar a 200 fábricas de gelo no país todo, nós possamos atender aí um universo de mais de 20 mil pescadores. Entidades com mais de 3 anos de existência, prefeituras e governos de estados podem se habilitar aos editais que têm prazo até o dia 3 de setembro. Mais informações no endereço www.presidencia.gov.br/CEAP. E pequenos produtores rurais e artesanais podem se inscrever para concorrer ao uso dos reservatórios de Furnas e Três Marias, em Minas Gerais, e de Tucuruí, no Pará. Esses reservatórios foram demarcados pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, onde poderão produzir pescados em uma área de até 1.500 metros quadrados, sem a necessidade de pagamento pela ocupação do lote no reservatório. O produtor pode permanecer nos reservatórios por até 20 anos. Para isso, é preciso que os candidatos ganhem até 5 salários mínimos e morem há pelo menos 1 ano em Breu Branco, Tucuruí ou Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Alcobaça, no caso do Reservatório de Pará. Para os reservatórios de Minas, os candidatos devem ser dos municípios de Três Marias, Morada Nova de Minas, Corinto, Fexlândia, Pompéu, Abaeté, Paineiras, Biquinhas, Tiros ou São Gonçalo do Abaeté, Guapé, Formiga, Pimenta, Capitólio, São José da Barra, Carmo do Rio Claro, Ilicínia, Cristais, Campo Belo, Boa Esperança, Campo do Meio, Santana da Vargem, Três Pontas, Varginha, Campos Gerais, Alterosa, Alfenas, Areado ou Conceição da Aparecida. São mais de 1.500 lotes dos parques aquícolas demarcados de Furnas, 543 de Três Marias e quase 1.000 parques do reservatório de Tucuruí. Informações no endereço www.presidencia.gov.br/CEAP. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, esclarece que não envia e-mails com suposta campanha de prevenção contra a gripe A. A mensagem intitulada Campanha para Prevenção contra a Gripe A H1N1 é falsa e pode provocar prejuízos aos computadores dos destinatários. A Anvisa esclarece que o trabalho de informação e orientação realizado pela Anvisa ocorre nos pontos de entrada do país, portos, aeroportos e fronteiras e por meio do site da agência no www.anvisa.gov.br. Os ministros de Minas e Energia do Brasil, Edson Lobão, e do Peru, Pedro Sanches, se reuniram hoje no Rio de Janeiro. Eles discutiram como fazer um levantamento das bacias hidrográficas que podem ser utilizadas na construção de hidrelétricas binacionais. Este encontro, onde também participaram representantes da empresa de pesquisa energética e da Eletrobras, é um desdobramento do Convênio de Integração Energética, assinado em maio, durante uma visita do presidente Lula ao Peru, e do Memorando de Entendimento, assinado em abril em Rio Branco, no Acre, pelos presidentes dos dois países. O memorando previa a realização de estudos para a construção de 6 usinas hidrelétricas em território peruano, a um custo estimado de 4 bilhões de dólares. O ministro Lobão disse hoje que, mesmo com a energia sobrando, é necessário investir sempre no setor. Nós temos que ter energia, né? A segurança energética do Brasil terá que ser mantida. Ou nós construímos hidrelétricas, que é a origem da nossa matriz, ou nós construiremos térmicas. O fato é que não pode faltar energia. Energia nas residências, nas indústrias, no nosso progresso, na geração de empregos para o povo. Depois de prontos os estudos, o contrato bilateral ainda terá que ser aprovado pelos congressos dos dois países. Voz do Brasil.
O ministro do Esporte, Orlando Silva, disse hoje, após reunião com o presidente Lula, com a presidente do Chile, Michelle Bachelet, e com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, também organizador da Copa Rio 2014, que o governo federal não vai investir na construção e reforma de estádios para sediar a Copa do Mundo. Não vai ter um centavo do orçamento do governo federal para construir ou reformar estádios de futebol para a Copa de 2014. O que existe a hipótese é de ser feito algum tipo de financiamento por empresas financeiras públicas para construção ou reforma, mas aí é operação bancária. É o dinheiro que vai ser emprestado e voltará depois para os cofres públicos. No encontro, de acordo com o ministro, foi definida a criação de um pacto do futebol, envolvendo o governo e os clubes para fortalecer o esporte no país. O projeto dele ao presidente Lula num prazo de 30 dias. Ainda segundo o ministro, no encontro houve um pedido da presidente do Chile, Michelle Bachelet, ao presidente Lula para inverter a ordem da realização da Copa América no Chile e no Brasil. O Chile sediaria o torneio em 2015 e o Brasil em 2019. O presidente Lula aceitou o pedido da mudança. E termina neste domingo, dia 9 de agosto, o prazo de inscrição para as vagas ofertadas no Plano Nacional de Formação de Professores da Rede Pública de Ensino, destinadas aos professores em exercício nas escolas públicas municipais sem formação ou que atuem em área diferente da formação inicial. A previsão do Ministério da Educação com o projeto é oferecer 331 mil vagas em cursos de licenciatura presenciais e à distância no país em 2 anos e meio. Nessa primeira abertura de inscrições, são 57 mil vagas disponíveis em 90 universidades estaduais e federais de todos os estados. As inscrições devem ser feitas na plataforma Freire, no site http://freire.mec.gov.br. É na plataforma Freire que os professores vão escolher as licenciaturas que desejam cursar, fazer inscrição, cadastrar e atualizar seus currículos. As inscrições são analisadas pelas secretarias de educação estaduais e enviadas para as universidades. Levantamento da Controladoria Geral da União, a CGU, mostra que 3.598 servidores já preencheram os formulários de informação sobre a existência de vínculos de parentesco com ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança no âmbito do Poder Executivo Federal. O prazo para preenchimento da declaração termina no dia 21 de setembro deste ano. E o Ministério da Fazenda é o que até agora entregou o maior número de formulários preenchidos. Em seguida, vem a Presidência da República, a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União e o Ministério do Planejamento. A exigência de apresentação das declarações, contida no Decreto 6.906, publicado no mês passado, abrange ministros de Estado, ocupantes de cargo de natureza especial e integrantes do Grupo Direção e Assessoramento Superiores da Administração Pública Federal. A previsão é que 18 mil agentes públicos são obrigados a prestar a declaração, informando sobre a existência de vínculo matrimonial, de companheirismo ou de parentesco consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, com ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança no âmbito do Executivo Federal. O decreto, que resultou de informações sobre os mesmos vínculos familiares com o estagiário, terceirizado ou consultor contratado por organismos internacionais que prestem serviços para o órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional, onde o agente público exerce atividade. Os servidores devem preencher e enviar pela internet um formulário disponível no site da CGU, www.cgu.gov.br/vínculo. Após o envio pela internet, o formulário deve ser impresso, assinado e entregue ao serviço de pessoal do órgão de exercício do declarante, onde permanece à disposição dos órgãos de controle. Quem se recusar a apresentar a declaração ou prestar falsas informações estará sujeito a processo administrativo disciplinar. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Receita Federal dá mais prazo e juros menores para prefeituras quitarem as dívidas com a Previdência Social. O uso de celular em presídios agora é crime. Preços dos alimentos caem e inflação fica em 0,24% em julho.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe da EBC Serviços. E siga a Voz do Brasil também no Twitter. O endereço é twitter.com/A Voz do Brasil, tudo junto. Voltamos na segunda-feira. Boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda. Voz do Brasil.